live número 122. Nossa, tá passando rápido o tempo, né? Nossa última live do mês de julho. E como de costume, nós vamos fechar com mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que vai ser um capítulo muito legal, apesar de ser um capítulo curto, mas ele é muito profundo. Hoje nós vamos falar de muitos temas, de muitos pontos interessantes. Mas antes de começar, a frase que eu escolhi para a gente abrir a live hoje não é uma frase, é uma prece. É uma prece também de André Luiz, né? Lembrando que nós vamos utilizar o livro dele também, a coleção Vivendo o Evangelho, para analisar o capítulo. Mas essa prece, que chama Oração do Aprendiz, é de André Luiz e está lá no livro Aulas da Vida, do Chico. Então eu selecionei, porque eu estava lendo esses dias e achei bem legal para a gente abrir a live. Nós vamos abrir com o André Luiz, estudar ao longo da live e no final também nós vamos fechar com o André Luiz. Se preparem, tem uma outra prece também muito bonita que eu quero fazer com vocês aqui no final. Então olha só, a prece do aprendiz diz o seguinte: Senhor, em tudo quanto eu te peça, conquanto agradeça a infinita bondade com que me atendes, não consideres o que eu te rogue, mas aquilo que eu mais necessite. E quando me concederes aquilo de que eu mais precise, ensina-me a usar a tua concessão não só em meu proveito, mas em benefício dos outros, a fim de que eu seja feliz com a tua dádiva sem prejudicar a ninguém. Que assim seja, né? Então, que a gente seja feliz com a dádiva de Deus sem prejudicar a ninguém, né, pessoal? Que assim seja, que a gente consiga caminhar com esse objetivo aí ao longo da nossa caminhada terrena, né? Muito bom. Pessoal, para quem está chegando agora, está conhecendo a live agora, a gente está utilizando o livro, então, a coleção Vivendo o Evangelho, de André Luiz, para analisar os capítulos do Evangelho. Ele traz alguns comentários que ajuda a gente a analisar as passagens do Evangelho. Combinado? Então, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos abrir lá no capítulo 25, que se chama Buscai e Achareis. Vocês já leram esse capítulo? Vocês já estudaram? Vocês têm algum comentário para fazer sobre esse capítulo? É um capítulo tão bonito, né, pessoal? Um capítulo que chama a nossa atenção. Um capítulo que faz a gente pensar, que faz a gente repensar a nossa fé. Enfim, a gente vai comentar aí alguns pontos bem legais desse capítulo. Quem tiver com o Evangelho aí em mãos, vamos abrir lá no capítulo 25, lá no item 1, que é a passagem bíblica, então, que vai ser analisada, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. A Cami Feitosa disse aí que ela ama esse capítulo, né? Esse capítulo realmente ensina a gente realmente a ter uma maior comunicação com Deus, né? Com a nossa fé, tentar de alguma forma alimentar essa fé para a gente poder caminhar e atingir aqueles objetivos que nós viemos atingir aqui na Terra, né? Então a gente vai conversar mais sobre isso aí ao longo da live. Lá no item 1, pessoal, a passagem bíblica diz o seguinte, então: Pede e vos será dado, buscai e achareis, bate à porta e vos será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. O homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? Olha a pergunta. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Pessoal, então é muito forte essa passagem, né? Então aqui a gente vai analisar um pouco hoje ao longo desse capítulo o que é esse buscar e achareis, bate a porta e ela vos será aberta, né? Tudo o que pediste recebereis, né? Como que é isso? Como que funciona isso? Eu acho que esse capítulo vai ajudar a gente
a refletir muito nesse sentido, né, de como é esse mecanismo do pedir, do buscar, do agir e receber aquela resposta que a gente tanto almeja, que a gente tanto espera, né? E aí, o item 2, ele vai começar essa análise, então. Olha só o que vai dizer aqui no item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. Vocês lembram, né? Dessa máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. A gente fala tanto aqui, né, pessoal, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho. Tem como eu progredir sem um trabalho? Tem como eu fazer um trabalho de burilamento, de aperfeiçoamento? Aliás, tem como eu progredir, o meu espírito progredir sem um trabalho, pessoal? O que nós viemos fazer aqui na Terra? A gente veio ficar de boa, a gente veio ir para um piquenique. Então é um ponto para a gente pensar, né? Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão em procurar seu alimento. Quer dizer, né, pessoal, quando o ser humano surge aí, lá no começo, lá o homem das cavernas, não aplica a sua inteligência senão para sobreviver, né? Para caçar, para procurar o seu alimento ali, em meios de preservar-se das intempéries e de defender-se de seus inimigos, né? Dos animais mais fortes, né? Então, naquele primeiro momento ali, o homem utilizava a inteligência para isso, né? Mas Deus lhe deu o que falta ao animal: o desejo incessante do melhor. É esse desejo do melhor que o impele à busca dos meios de aprimorar sua condição e que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta, né? Através de suas buscas, sua inteligência cresce, sua moral se depura. Então aqui, pessoal, rapidamente, assim, muito brevemente, a gente faz essa análise aí lá do homem das cavernas, que já tinha a inteligência em um certo ponto para que ele sobrevivesse, né? Para que ele caçasse o alimento, para que ele se protegesse dos ataques dos outros animais ou então de outros inimigos, né? Se proteger do frio, né? Então ele matava, caçava, tirava a pele, enfim, a preocupação ali naquele momento era essa, era a sobrevivência. Mas ao passar então do tempo, né, o homem possui então esse desejo incessante do melhor, né, que é esse progresso, essa evolução. Ele sempre caminha para se aperfeiçoar. Então isso, pessoal, é um presente, né, é um ponto que nos diferencia dos outros animais, né? Desejo do melhor, que vai nos impelir às buscas, às descobertas, às invenções que a gente sabe aí que foram ocorrendo ao longo de toda a história da humanidade, né? E aí, um pouquinho mais à frente, ele já vai falar sobre o progresso, né? O progresso que cada homem alcança individualmente durante sua vida é muito pouco, e mesmo imperceptível se comparado a um grande número. Assim, como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Então aqui é um ponto para a gente refletir. Se a gente não consegue progredir muito em uma única vida, como é que então a gente poderia progredir sem a pré-existência e a continuação da vida, né? Então já é um questionamento interessante que é feito aqui. Se tantas almas se fossem todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria incessantemente, mas a partir de elementos primitivos, e tudo sempre estaria por fazer, por aprender. Então a própria evolução do ser humano no planeta, né, pessoal, mostra já esse movimento, esse progresso, essa marcha. A gente não está lá mais na era das cavernas, né? Claro que existe aí alguns pontos remotos do planeta. A gente sabe que existem seres humanos em condições análogas a
a esse lado ancestral nosso, mas são exceções, né? A humanidade, de uma forma geral, ela veio aí progredindo, ela veio pouco a pouco se desenvolvendo, né? Inventando, construindo, fazendo uso realmente desse progresso, desse desejo de se aperfeiçoar, de melhorar. Então aqui a gente já tem esse panorama aqui interessante. Vamos entrar no que André Luiz aponta para nós sobre esses 2 pontos? Vamos lá? Se alguém tiver o livro aí, pessoal, e quiser dar uma olhadinha, deixa eu voltar aqui. Quem tiver o livro aí, lá na página 176, tá, pessoal? Onde ele vai analisar esse ponto 1 e 2 que a gente já começou a falar, já começou a entender aqui. Olha só o que André Luiz, então, vai falar sobre esses 2 pontos. Olha que interessante. Ânimo nas provações, coragem nas boas obras, paciência na dor irreversível, que a gente sente, né, pessoal, aquela dor, a dor da perda, da separação, enfim, de todas as situações que a gente está, enfim, aí, passíveis de viver aqui no planeta Terra, né? Esperança no momento difícil, tolerância na convivência familiar. Não é fácil, né? A gente sabe que é difícil, complicado, mas a gente deve tentar vivenciar isso. Renúncia no sacrifício indispensável. Resignação na enfermidade crônica. Disposição nas tarefas do bem. Humildade no convívio diário. Paz nas tribulações. Eu quero voltar aqui rapidinho nesse renúncia no sacrifício indispensável. Vocês lembram que um tempo atrás, quando a gente falou sobre esse assunto, teve um capítulo do Evangelho lá mais para o começo, onde a gente falou sobre as renúncias, né? O quanto é importante a gente ter um mínimo de consciência, né, do quanto é importante, em alguns momentos da nossa vida, a gente fazer certas renúncias. Não é que a gente está abrindo mão, não é que a gente... tem fases da vida que a gente precisa realmente renunciar a algumas coisas para viver outras que são, ele fala aqui, né, no sacrifício indispensável. Então, Jesus veio, né, pessoal, personificou para nós esse sacrifício, essa renúncia. Então, confiante sempre, né, de que nós estamos submetidos a algo maior, né, a um planejamento maior, a algo que realmente, por vezes, foge da nossa consciência, mas o nosso subconsciente, a nossa presença, a nossa já caminhada aqui no planeta, já nos predispõe a entender que a gente precisa passar por certas renúncias para que a gente possa viver esse sacrifício indispensável. Por quê? Porque nós acolhemos, né? Nós acatamos, né, essa possibilidade nossa de progresso. Então, se a gente não renuncia a nada, se a gente acha que a gente tem que fazer só o que a gente quer o tempo todo, se a gente acha que a gente não tem que ajudar as pessoas, ajudar a nossa família, então, assim, vamos rever um pouquinho, né? Por que nós estamos aqui? Novamente, voltando àquela metáfora lá de trás, né? Que eu já brinquei aqui várias vezes. A Terra é um mundo, é um planeta pra gente fazer piquenique, é um planeta que a gente veio passear, a gente veio se tratar, né? A gente veio aproveitar uma oportunidade de progresso que Deus nos deu, que Deus concedeu a cada um de nós. Então, para a gente ficar muito atento a todos esses pontos que André Luiz aponta aqui, né? Ânimo nas provas, coragem nas boas obras, paciência na dor irreversível e tantos outros, né? Que a gente vai lidando aí ao longo da vida. E aí, para finalizar, ele disse aqui, Jesus disse, buscai e achareis, busca, pois a inspiração do alto para todas as horas da vida e acharás em tuas atitudes a presença do Evangelho.
Olha o tanto que é forte, né, pessoal? Acharás em tuas atitudes a presença do Evangelho. Então, quando a gente busca, quando a gente entra em contato com Deus, com a espiritualidade, é uma busca que a gente faz, né? Às vezes, geralmente acontece em algum momento de dificuldade, de dor, né? Que a gente esteja passando. Muito, muito dificilmente é no momento feliz, né? Infelizmente. Mas a dor, né, o sofrimento, ele também tem essa capacidade de nos alertar, né? Da gente fazer essa busca, né? Da gente buscar essa inspiração do alto, de Deus, de Jesus, da espiritualidade, dos nossos mentores, nossos amigos espirituais que nos acompanham. E aí, se a gente buscar essa inspiração, a gente vai achar, né? Atitudes, né, que nós vamos tomar logo em seguida, que com certeza estarão na presença do Evangelho de Jesus, né? Então, estará de acordo com as diretrizes que o Evangelho nos apresenta, né? Eu vou voltar aqui só um pouquinho, que teve 2 comentários, para a gente poder... A Betânia Paiva, nossa amiga, disse aqui o seguinte: o buscar e achareis requer de nós uma mudança de atitude. Olha só que bacana. Com bons hábitos, boas escolhas, a nossa existência pode se transformar numa prece constante. Olha que bonito isso, pessoal, que a Betânia está dizendo aqui para nós, né? Então, buscai e achareis. O que é essa busca? É eu pedir? Será que é só eu pedir? Ah, Deus, eu quero isso. Ah, Deus, eu quero aquilo. Ah, Deus. Nossa, Deus. Ai, Deus, né? Toda hora a gente... Ai, meu Deus. Será que esse buscar e aí é só pedir? Então, a gente está vendo aqui que esse buscar, né? Busca, pois, a inspiração do alto. A inspiração para a nossa ação. E aí a nossa ação, consequentemente, se a gente busca essa inspiração do alto, né? Da espiritualidade superior, de Jesus, de Deus, a gente vai ter condições, então, de preencher as nossas atitudes na presença do Evangelho. Olha que bonito, né? E quando ela fala aqui, né? Mudança de atitude, bons hábitos, boas escolhas, a nossa existência pode se transformar numa prece constante. E muitas vezes, né, pessoal, essa prece constante, às vezes é a única prece que alguém que está perto da gente vai ouvir ou vai prestar atenção. Então, para a gente ver aí o quanto a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter muito discernimento para a gente poder também estar atento ao que está em volta da gente, né? Para a gente sempre ajudar. A Michelle colocou aqui sacrifício, sacrofício, ou seja, sagrado, né? Então é esse renúncia no sacrifício indispensável, né? Que a André Luiz está falando aqui, que ela está mencionando. Então é o sagrado, né? Esse sagrado indispensável, aquela prova, aquela situação que requer a nossa atenção, que requer a nossa renúncia. E a gente sabe, né, pessoal, que não é para sempre, não. Às vezes a gente precisa estar presente, renunciar a outras coisas, a outras situações, mas é tudo momentâneo, né? É tudo rápido. O tempo está passando muito rápido. Seja a dor ou o sofrimento, ele não vai ser eterno, né? A gente está ali para justamente vivenciar esse sagrado, né? Sacrifício, sagrado, sacrifício indispensável, que realmente é necessário a nós, né? E não é à toa que a gente está vivenciando aquela situação, né? Nossa amiga Cláudia disse aqui, Jesus disse, faz por ti e eu te ajudarei. É isso mesmo, né? Que a gente está buscar e achareis, né? Buscar essa inspiração do alto. A Ana Simon colocou aqui a vontade de querer mudar, né? Vontade e também o exercício diário, né, pessoal? O exercício constante da mudança. A gente não muda só com a palavra, né? Ah, eu vou mudar. E aí amanhã a gente continua do mesmo jeito, né? Mas é esse exercício diário e constante, né? A Cláudia colocou aqui, precisamos fazer a nossa parte. Então é bem assim por aí mesmo que a gente vai começar a entrar. Esse buscar aí, eu vejo muito como isso que a Cláudia disse aqui. Precisamos fazer a nossa parte. Buscar eu realmente fazer esse movimento dentro de mim, interno e externo também, de fazer a minha parte. O que me compete agora, nesse momento?
Nós estamos passando por uma pandemia. O Brasil ainda está numa situação muito delicada, muito difícil. A nossa vida ainda está, assim, de certo modo, alterada, sem nenhuma perspectiva ainda de como nós vamos retomar as nossas atividades e como isso vai acontecer, enfim. Mas será que não é o momento da gente buscar? Para depois, logo em seguida, mais à frente, a gente achar o que a gente está buscando? Então, mesmo num momento tão difícil, num momento tão delicado, tantas perdas, né? Tantas incertezas que nós estamos vivendo aí para o futuro, será que não é o momento da gente buscar? E esse buscar vai além do pedido, vai além da clemência, vai além, sabe? É uma coisa, eu vejo como um movimento tão grande e tão proativo, né? A Cláudia está dizendo aqui, não é fácil, né? Mas é necessário. Então vamos tentar, né, pessoal, na medida do que isso for possível para cada um, viver esse momento agora da busca, né? O que esse momento está querendo nos mostrar? O que esse momento está querendo nos ensinar? A vida que a gente levava antes, ela vai continuar? Ela vai mudar? Como que ela vai mudar? Como que vai ser a minha adaptação? O que eu quero daqui para frente? Qual é o movimento que eu quero para minha vida? Então, assim, são pontos que a gente vai aí analisando, pensando, né? É esse movimento do buscar e achareis. Lá na frente, a gente vai ter as respostas, né? Quando a gente tiver alcançado um certo nível de progresso, como ele fala aqui no próprio Evangelho, a gente vai ter condição, então, de ampliar a nossa percepção, a gente vai entender melhor. Falar, nossa, aquela situação, aquele momento difícil. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas quando a gente está passando por um momento muito difícil na vida, seja ele qual for, de qualquer natureza, a gente procura, claro, o equilíbrio, a fé, né? A gente busca um amparo muito forte na fé que a gente tem, nas nossas crenças, e aí a gente atravessa esse momento. Lá na frente, na hora que passa, você olha para trás e fala assim, nossa, mas eu passei tudo aquilo mesmo, eu vivi tudo aquilo. Mas como? Quer dizer, esse sentimento que a gente fala assim, nossa, mas como que eu passei por aquilo? É esse achareis aqui. Que aí nós vamos realmente falar, nossa, mas eu consegui, né? Claro que a gente tem um amparo, a gente tem aí toda uma assistência espiritual, claro, a gente acredita nisso, mas lá na frente a gente vai olhar e falar, nossa, mas realmente aquilo aconteceu, aquilo foi vencido, foi ultrapassado e a gente está agora em outro movimento, né? Joyce, minha querida, tá aí. Deixa eu ver o que ela comentou aqui com a gente. Nesse momento é hora de darmos uma parada para uma reflexão profunda. Então é nesse sentido assim que eu penso também, né? Os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos, como que é isso? Isso está compatível com a realidade? Está compatível com as diretrizes do Evangelho ou não? Por que não estão? Será que agora não é a hora da gente ajustar isso? Reajustar? Então fica aí esse grande questionamento, essa grande reflexão para a gente hoje, né? A Tati Haddad disse que muitas vezes o que nos parece um mal é um bem, né? Então, do mal a gente pode extrair o bem, né? O próprio Evangelho cita isso em algum dos capítulos, eu esqueci agora qual capítulo, mas lá fala sobre também quando o mal é utilizado também para que a gente possa melhorar, progredir, né? Através do trabalho que está falando aqui no capítulo 25, para a gente poder então vivenciar esse progresso no nosso espírito, né? E aí, dando continuidade aqui, voltando rapidinho no que André Luiz continua dizendo sobre esses pontos 1 e 2, né? Olha só o que ele vai dizer aqui mais. Vou ler mais um trechinho aqui para a gente refletir. O que você acha... Aliás, o que você acha quando busca a renovação íntima? Então ele vai citar aqui pra gente o que a gente acha quando a gente busca a renovação íntima. Eu acho que essa renovação íntima que ele está querendo associar aqui, pessoal, é com relação ao trabalho que é falado aqui.
né? Olha aqui, voltando lá no Evangelho para a gente fazer o link, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho. Se o progresso é filho do trabalho, quer dizer que nós temos que fazer o trabalho primeiro para depois a gente progredir. Pessoal, algumas pessoas estão falando sobre o sinal de internet. Vocês estão me vendo bem? Aqui para mim tá normal. Se estiver travando muito, vou pedir para vocês saírem da live e entrar de novo. Combinado? Que aí às vezes melhora um pouquinho. Mas para mim aqui tá normal. Então voltando aqui, né? Olha só, o que eu estava dizendo. Primeiro a gente vai trabalhar. A gente vai fazer o trabalho e depois a gente vai evoluir. O progresso como filho do trabalho mesmo, né? Então olha só. O que André Luiz cita aqui que a gente vai achar quando a gente busca esse trabalho, essa renovação íntima. Olha só. Ai, que bom que algumas pessoas tá normal aí. Se tiver travando, tá, pessoal? Sai e volta. Tá bom? Vamos lá. O que você acha quando busca a renovação íntima? Olha só. Com coragem é o ânimo. Então, a gente tendo ânimo, a gente tendo a coragem, a gente vai então resultar no ânimo para a gente continuar. Com entendimento é a paz. Entendimento, esclarecimento, né, pessoal? Raciocínio, a gente vai pacificar o nosso ser, né, de certa forma. Com esperança é o consolo. Então a gente nutrir a esperança, né? A gente viver a esperança, a gente vai ser consolado para buscar esse futuro, esse algo que nos espera além, né? Que nos espera mais à frente. Um pouquinho antes de começar a live, eu acho que eu li alguma notícia, eu não olhei, eu vi só a manchete comentando que nós poderíamos ter a vacina já no final do ano, desse ano. Como já estava perto do horário da live, eu não entrei para ler a notícia inteira. Eu não sei do que se trata ainda. Mas eu pensei comigo, nossa, então se a gente tiver a vacina no final do ano, em dezembro, que é a previsão lá aparece, quer dizer que 2021 a gente vai começar a retomar as nossas atividades, né? Enfim, todas a nossa dinâmica de vida aí. E aí eu vou associar com esperança, é o consolo aqui. Então essa esperança que a gente caminha vai nos consolar para a gente almejar algo positivo lá na frente. Eu pensei, nossa, então 2021 vai ser um ano melhor, né? Quer dizer, é essa esperança que vai gerar em nós esse consolo, né? Esse consolo de realmente acreditar, almejar algo positivo para nós mais à frente, né? E aí ele vai continuar aqui. Com humildade é a mansuetude, né? A tranquilidade, né? Os mansos e humildes de coração que Jesus disse, né? Com paciência é a harmonia. Então olha só, paciência, né? A gente está no momento que a gente está tendo que exercitar a nossa paciência, né, pessoal? Quem diria, né? A gente está sendo praticamente ali colocado de castigo para a gente exercitar a nossa paciência. Então, um emprego que seria para esse ano não vai ser por agora. Uma formatura que seria por agora não vai ser depois, né? Então, para a gente procurar, a gente não se revoltar com isso. A gente procurar aproveitar esse momento para a gente viver essa esperança, alimentar essa esperança dentro de nós, para que a gente se console e aí a gente então vai ter paciência para a gente então chegar a essa harmonia interior, né? A Magda disse aqui, 2021 melhor, que será melhor, né? Que assim seja, amém, né? É o que a gente espera, né? É o que a gente alimenta, é o que a gente é o que a gente nutre de esperança para que a gente possa ser consolado nesse momento. Porque se a gente achar que não vai acontecer, que não vai dar certo, pessoal, como é que a gente vai caminhar até lá? A gente ainda tem alguns meses aí, né?
Então vamos tentar achar essas virtudes, esses pontos aqui que André Luiz está lembrando a gente. Olha só, voltando aqui. Com o trabalho, né, é o progresso. Então, olha que momento para a gente poder... Tudo vai ser modificado, pessoal. Vocês já pararam para pensar nas mudanças que nós vamos viver nos próximos anos, nas próximas décadas? E que essas mudanças já estavam em curso, né? Agora, com esse evento da pandemia, isso está sendo muito mais acelerado. Então, como é que o nosso trabalho vai se encaixar nisso? Como é que a gente vai contribuir para esse movimento? Então, com o trabalho, a gente vai achar o progresso, né? O progresso não só nosso aqui, tá? Eu vou ampliar aí para toda a humanidade, né? Para todos que estão também nessa busca. E aí ele continua: com misericórdia é o perdão. O perdão também tão importante, né? Então, se a gente buscar com misericórdia, a gente vai achar esse perdão. Esse perdão que passa não só pelo movimento de perdoar o outro, né, pessoal, mas também se perdoar. Nesse momento que a gente está em isolamento ainda, quantas e quantas questões assim nossas assombram, né? Vem assim com tudo para cima da gente. A gente lembra alguma coisa do passado, enfim, que não está muito bem resolvida, enfim. Quando a gente também essa oportunidade de a gente refletir e pensar o quanto é importante a gente se perdoar, se auto-perdoar, né? O Neto disse aqui, nos perdoar principalmente. É muito importante esse movimento. Tem hora que a gente pensa assim, nossa, mas eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter agido dessa forma, eu deveria ter tomado tal atitude. Enfim, eu nem sei a palavra para usar aqui, mas a gente se deprecia muitas vezes, né? Mas a gente tem que ter noção de que a gente está vivendo um processo, né? A mentalidade que eu tenho agora, hoje, nesse momento, não é a mesma que eu tenho 10 anos atrás. Esses dias eu estava lembrando de coisas de 10 anos atrás, né? Eu já estou assim, tudo agora é 10, 15 anos atrás, né? Quando eu vou lembrar. Mas aí a gente fala, nossa, já se passaram 10 anos, nossa, mas muita coisa. E aí a gente fica se lamentando, né? Fala, nossa, mas por que se lamentar? Porque é isso mesmo, Ed, né? A gente se pune mesmo, a gente fala, nossa, mas que coisa, né? E aí a gente fica nesse movimento. Então vamos acreditar que tanta coisa boa aconteceu, né? Vamos focar nos pontos positivos, quanta coisa boa que a gente conseguiu ter acesso, que a gente conseguiu superar também, né? Por que não? E vamos concentrar nossas energias nisso e, claro, pensando e lembrando que nós temos muitos desafios pela frente, né? Então, o passado já foi, tá lá, e agora com a nossa construção, o nosso processo, o que a gente conseguiu até agora, a gente vai caminhar rumo ao futuro, rumo aos próximos passos, às próximas experiências, né? Vamos tentar levar isso como um aprendizado, como a Teresa disse aqui para nós. Então, a Cláudia colocou que a gente vai mudando, evoluindo, né? Então a gente vai tendo condições aí de cada vez que passa, quanto mais a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, né? As fases da vida vai mudando, a gente vai tendo uma melhor consciência das coisas, né? Então a gente não pode raciocinar situações antigas com a cabeça que a gente tem hoje, porque senão a gente se tortura, né? Como diz a Betânia aqui, a gente se tortura mesmo, né? Então, continuando aqui pra gente avançar, pessoal, com carinho, aliás, com caridade é o amor, né? Então, o que a gente busca com caridade, a gente vai achar o amor. Com fé é a resignação. Com tolerância é a calma. Cada um acha o que procura, olha só, né? A nossa responsabilidade aqui.
Cada um acha o que procura. Contudo, a busca do bem é sempre uma certeza do encontro com Deus. Olha que bonito, né? A busca do bem é sempre uma certeza do encontro com Deus. Então, o que a gente reflete aqui, que independentemente de tudo que a gente passar, de todas as escolhas que a gente fizer, se a gente estiver direcionado ao bem, pessoal, lá estará a presença de Deus com a gente, né? Então, munido desse raciocínio, desse pensamento, a gente vai tomar mais cuidado, ser mais consciente da nossa responsabilidade, né? Deixa eu ler um comentário aqui da Ana Simon, minha amiga. Mas a quarentena veio para que todos nós pudéssemos trabalhar no nosso interior, repensar todas as atitudes, boas ou más, uma reflexão sobre nós mesmos, né? Então, essa reflexão sobre nós mesmos que a Ana está falando aí, vai passar, claro, por essa escolha, né? Cada um acha o que procura. O que é que nós vamos achar lá na frente, o que a gente está procurando hoje? Então, olha só, pessoal, o quanto é importante a gente ter consciência do momento que a gente está passando, que a gente está vivendo. Então, como é que a gente quer estar daqui a um ano? Como é que a gente quer estar chegando lá no final de 2021? Como é que a gente quer estar no ano de 2022? A gente quer estar bem? A gente quer estar feliz? A gente quer estar mais consciente aí, né? Da nossa caminhada, do nosso processo evolutivo? Como que é isso? Ou a gente vai fechar os olhos para isso e achar que só a matéria que manda, que vale? Como que é isso? Então vamos aproveitar para fazer esse exercício, né? A Fran disse aqui, Deus está sempre conosco, né? Então é sempre essa busca que a gente tenta, né? Claro que a gente não vai viver lá no futuro, né? Mas assim, a gente almeja, a gente imagina. E aí, quando ele fala aqui, né, essa busca do bem é sempre uma certeza do encontro com Deus. Então, independente do que for, do que acontecer, a gente quer e a gente espera, né, buscar esse bem para que a gente possa estar na presença de Deus e da espiritualidade superior, né, que nos assiste, que nos ajuda, que nos auxilia tanto, né? A Érica disse aqui para nós, se apagar os erros do passado, apaga também os aprendizados. É verdade. Então, a gente não pode apagar. Tudo vale para o nosso progresso, para a nossa evolução, né? Espiritismo para a vida está aí. Obrigado pela presença. Mais importante que saber de nossas virtudes é exercer o trabalho de autoconhecimento, de nossos defeitos, a fim de melhorar e evoluir sempre. Conhece-te a ti mesmo, né? É a recomendação aí tão importante que a doutrina nos coloca. Conhecendo a nós mesmos, conhecendo as nossas condições, as nossas potencialidades, a gente vai caminhar de uma forma melhor, de uma forma segura, de uma forma voltada para o bem, porque o bem é a nossa essência, pessoal. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos da luz, o bem é a nossa essência. Então a gente tem que fazer um movimento de retornar a essa essência. E como fazer isso? O autoconhecimento é o primeiro passo. A reforma íntima é o primeiro passo, né? E a doutrina sempre nos reafirma isso em tudo que a gente lê, em tudo que a gente estuda, né? Cigano da Luz disse aí para nós fazermos a nossa parte da melhor maneira possível, né? Então é esse caminhar aí, cada dia mais, cada vez mais conscientes do nosso processo e da nossa responsabilidade, não só pelo nosso processo, mas também de uma forma coletiva, é importante. A Michelle disse aqui para nós, quando a busca é sincera e a intenção é boa, aparecem os ensinamentos. É verdade. Quando a gente busca, né, pessoal, essa busca sincera que a Michelle está falando aí, tem situações, momentos na vida que a gente vai sempre, que a gente não sabe se vai, se fica, mas quando a gente decide ir, quando a gente consegue começar, como é o caso aqui, eu vou citar especificamente do estudo da doutrina espírita, claro que quando a gente começa, a gente não sabe como que vai ser, o que vai dar, né? O que vai acontecer e tudo. Mas se a gente começa, se a gente busca, como a Michelle colocou aqui, quando a busca é sincera e a intenção é boa, o caminho ele vai se abrindo
à nossa frente, a gente vai seguindo. A gente vai seguindo, né? Então é bem isso mesmo. A gente vai caminhando, o caminho vai se abrindo, o caminho vai, né, cada dia mais vai aparecendo todas as situações para nos ajudar. O que for difícil, a gente vai aprender, né? O João disse aqui para nós: veja o passado como uma analogia de um retrovisor de um carro. É verdade. De vez em quando a gente olha, a gente dirige um carro olhando o tempo todo para o retrovisor, gente? O que vocês acham? Não, a gente não. Eventualmente, quando a gente precisa, a gente olha, né? Quando a gente vai quando a gente vai tomar alguma decisão, alguma coisa, a gente olha pelo retrovisor para ver o que está atrás, né? Mas lembrar que a gente tem que olhar para frente. Quando a gente está fazendo a aula de autoescola, né? É muito isso. Os professores sempre lembram a gente tem que olhar para frente. Se a gente desviar o olhar para fazer outra coisa durante a prova, a gente toma bomba, né? A gente não tira carteira. Se a gente for fazer o exame e ficar olhando para o lado, a gente tem que olhar para frente. O que está na frente que é o importante, né? Ótima analogia, viu, João? Adorei. Complementou aqui o estudo. Pessoal, deixa eu ver aqui. Eu acabei essa parte aqui então. Vamos voltar lá pro Evangelho. Nossa, a live tá passando tão rápido. Vamos voltar lá no Evangelho no item 3, pessoal. Eu vou ler ele porque ele é bem curto. Ele vai falar para nós aqui sobre a importância do trabalho. Olha o tanto que é legal, olha só. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho do corpo, olha só, né? Seus membros iriam atrofiar-se. Se o tivesse liberado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância em estado de instinto animal. Olha só. Por isso fez do trabalho uma necessidade. Então todos nós temos a necessidade do trabalho. Ele lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho de tuas obras, pois terás o mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. Então aqui é um alerta. Aqui a gente vai entender a importância do trabalho e também vai entender que nós somos filhos das nossas obras. Então, né, aquela passagem também, a cada um segundo as suas obras, é bem isso aqui também, né? Pois terá o mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. Então, pessoal, eu não posso trabalhar pelo outro. Eu não posso fazer o trabalho que está destinado ao outro. A gente pode auxiliar, a gente pode ajudar, a gente pode ser alguém que está ali para incentivar, para ajudar, para orientar. Mas o trabalho que compete a nós, pessoal, que nós assumimos nós assumimos o compromisso de fazer antes da gente reencarnar, só compete a nós. Então, a mãe não pode fazer, o pai não pode fazer, o irmão não pode fazer, aquele amigo que gosta da gente também não pode fazer. Então, cabe a nós. Então, esse busca e acharás, trabalha e produzirás. O que a gente trabalhar, o que a gente se dedicar, o que a gente buscar, a gente vai ter esse retorno. Então, olha só, dando um outro exemplo aqui também com relação à página. Se lá em 2015, quando eu comecei a página, eu comecei, mas eu nunca imaginei na minha vida, pessoal, que no futuro, né, a gente já está vivendo o futuro, que no futuro teria um recurso de fazer uma live, de fazer um estudo, que a gente poderia se comunicar, vocês poderiam me ver, a gente poderia conversar, vocês aí mandam as mensagens, eu leio. Em 2015, quando eu comecei, eu só queria colocar os trechos da codificação que eu estava lendo. Mas aí, né, a gente continua, a gente vai na busca, né, esse trabalha e produzirás, o trabalho continua, o trabalho segue, né.
eu postava, teve uma época, acho que no começo, os primeiros 2, 3 anos eu postava todos os dias. Enfim, o trabalho seguiu, continuou. E qual é os frutos que a gente está colhendo hoje? 3 anos depois surge esse recurso da live, essa oportunidade que a gente tem. Logo que começou a live eu pensei, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu fiquei um tempo assim pensando, mas aquela intuição me direcionava para que eu fizesse. Mesmo assim, pessoal, quem viu a minha primeira live vai lembrar, tem muita gente que tá aí que viu. Assim, completamente diferente. A primeira vez que eu tava fazendo, eu tava aprendendo, eu tava vendo, e de lá pra cá não houve nenhuma interrupção. Já se vão 2 anos e meio, né? Então, assim, essa busca, essa constância, esse caminhar, esse trabalho, ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai fazer com que lá na frente a gente visualize todo o percurso, que não é fácil, acontecem muitas coisas ao longo, mas ao longo, né, do próprio tempo, mas a gente vai vendo que a gente continua nesse movimento, nessa busca e nesse trabalho. E aí, pessoal, olha os frutos que nós estamos colhendo, né? Quantos frutos positivos, quantos frutos bacanas, né? Quantas pessoas aí que ao longo desse tempo, se não foi para a casa espírita, né, retornou para as suas religiões, né? Como eu já comentei com vocês, muitas pessoas me mandam mensagem: eu fui em uma casa espírita, eu não me senti muito bem, mas eu voltei para a igreja. Ótimo, que bom. A pessoa estava afastada de tudo. Se ela voltou para a igreja que ela gosta, que ela se identifica, tá ótimo, pessoal, já valeu a pena, não é? Então a doutrina ela é muito aberta nesse ponto. A gente não tem que obrigar as pessoas a fazer nada, a gente tem que ajudar as pessoas a despertarem. E aí, se as pessoas despertarem e sentirem vontade de retornar para suas religiões, ótimo, ela vai ter condições também de exercer todas as virtudes, todos os valores que Jesus trouxe para nós, né? Vamos seguir então? Senão a gente perde um pouquinho aqui. Lá no item 4, pessoal, só para continuar aqui. Deixa eu ver que tem um comentário. A Ana Cristina, verdade, o trabalho faz com que o homem desenvolva cada vez mais a sua inteligência, verdade, né? A gente vai aprimorando aí. A Tereza, gratidão, Edu, Deus abençoe você sempre, todos nós, né? A Cláudia também, esse seu estudo em live é muito esperado por todos nós, às terças-feiras, obrigado, viu? Eu também fico já na preparação. O dia de terça-feira é um dia diferente, assim, pra mim, pessoal, é a coisa mais interessante, porque realmente é um dia que a gente se concentra, onde a gente vai realmente receber muito, muito auxílio, muita ajuda, né? A Érica, sou grata, obrigado, Érica. A Carminha, me sinto muito feliz, que bom. A Cláudia, não podemos nos afastar de Deus, e qualquer caminho para isso é ótimo, é importante, é verdade. Que bom, né, pessoal, que a gente está nesse movimento aí, e a gente encontra, nessa caminhada, a gente vai encontrando pessoas, né, com os mesmos ideais, com as mesmas aspirações nossas, né? Então acho que a live é um resultado disso, né? E agora também o nosso grupo, o nosso canal lá no Telegram também vai ser um outro momento legal também da gente estar próximos e sempre ali guiados por alguma mensagem, por algum ensinamento, né, que a doutrina nos coloca, né? Espiritismo para a vida, gratidão pelas suas palavras, com tanto carinho e esclarecimentos para todos nós, obrigado pela presença, viu? Seja sempre bem-vindos aí. Ana Cristina, Deus deu ao homem a inteligência para que desenvolva por intermédio do trabalho. Não podemos ficar com essa inteligência estacionada. Ela precisa ser aprimorada gradativamente por meio do trabalho. Verdade, pessoal. Nós não podemos abrir mão, né? Tanto é que, olha só o que é falado aqui no item 4. Olha só. Não, os espíritos não vêm liberar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e a estrada
que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sobre teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te damos a força necessária se queres empregá-la. Pessoal, olha o tanto que isso... Eu vou até ler de novo essa parte, porque essa parte ela é muito importante para quem está aí caminhando, né? Para todos nós, né? Está caminhando, né? Almeja um objetivo importante nessa existência, né? Eu acho que se a gente ler isso com mais cuidado, a gente vai ser mais fortalecido. Olha só. Não, os espíritos não vêm liberar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e a estrada que a ele conduz, dizendo: caminha e chegarás, encontrarás pedras sobre os teus passos, olhe todas elas e tire-as você mesmo. Quer dizer, a gente fazer esse movimento de tirar as pedras do caminho, para que a gente possa continuar seguindo, né? Nós te damos a força necessária se queres empregá-la. Então olha só, a espiritualidade, Deus, Jesus nos nutre de força, né? Mas essa força ela só terá efeito, pessoal, se a gente empregar. Como que a gente emprega? Trabalhando, exercitando. Então olha que estímulo, né? A gente pode receber toda a energia, toda a força do mundo. Nossa, a gente sabe que a espiritualidade doa muito pra gente, né? Então, eles podem vir doar tudo que eles puderem doar pra gente. Se a gente não fizer um movimento, se a gente não buscar, se a gente não trabalhar, se a gente ficar quieto, sem fazer nada, não vai adiantar. Então, assim, é um baita do estímulo, né? A gente sabe que a gente já tem assistência espiritual, a gente já tem o acompanhamento da espiritualidade. Então, vamos fazer valer, né? Esse apoio, essa força que a gente tem. Né? Eu ando me amparando muito nisso ultimamente, assim, para os meus projetos de vida. Então, o tempo ele é muito relativo, né? O tempo é uma incógnita, né? Para todos nós. Mas se a gente sentir que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo a nossa parte, lá na frente a gente vai encontrar, né? A gente vai achar, a gente vai trabalhar e a gente vai lá na frente, a gente vai produzir, como diz aqui no item 3. Deixa eu ler com vocês o que André Luiz fala sobre esses dois itens, rapidinho, vamos ver se dá pra gente falar antes da live encerrar. A live deve estar quase encerrando, pessoal. Deixa eu ver qual que é o ponto que eu vou... Eu acho que a live deve estar quase encerrando. Deixa eu ler aqui os comentários, que aí na volta a gente continua com o que André Luiz diz para nós. Jaque, é a primeira vez que está acompanhando o estudo, seja bem-vinda. Jaque Kelly, 3003, seja muito bem-vinda. A Cláudia, nunca sabemos quanto tempo temos. Nossa, isso às vezes bate uma angústia, né, Cláudia, na gente. Mas se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai estar perdendo tempo. Quanto mais a gente perder, mais a gente vai sentir falta depois. Pessoal, a live então já vai encerrar. Eu vou deixar salva a primeira parte e volto pra gente continuar então a análise do capítulo 25 do Evangelho. Tá bom? Aguardo vocês. Até daqui a pouco.